Bum! Estudos para concursos sobre avaliação e administração agora, para o IBGE. Avaliação é um processo de análise de desempenho de um indivíduo em função de um contexto de trabalho. Serve para julgar o valor, as excelências e as capacidades de cada empregado e sua contribuição para que a organização atinja seus objetivos. Análise do desempenho de um indivíduo. Análise do desempenho de um indivíduo. Ok. Objetivos da avaliação do desempenho. Avaliação de desempenho. Subsidiar as decisões de aumento de salários, promoções, transferências e eventualmente demissões de empregados. Fornecer um feedback ao subordinado. Eu vou escrever esse aqui. Fornecer feedback ao funcionário. Ao subordinado. Não é funcionário, é subordinado. Né? Subordinado. De como seu trabalho está sendo avaliado pelos seus superiores. Outro objetivo é servir como subsídio ao processo de treinamento e desenvolvimento. Outro objetivo é facilitar a tomada de decisões pelos gestores. E o último objetivo é servir como indicador do sucesso ou não do processo seletivo da pessoa. Pergunta. A avaliação de desempenho apresente seus resultados ao longo prazo, tendo os gerentes como principais beneficiários. Não sei o que ele quer dizer com beneficiários aqui. Né? Bom, a avaliação de desempenhos é para ver as coisas dos subordinados para os subordinados. Os gerentes, eles são os beneficiários. Como assim? Eu não entendo o contexto desses beneficiários. O que é o benefício disso aqui? Olha, o único benefício da avaliação de desempenho é mudar, é fazer as decisões, certo? E o benefício para o subordinado seria que ele teria a chance de ganhar promoções. E resultados de longo prazo? Não tenho certeza disso. Parece que está errado esse aqui. Quem faz avaliação? Daí tem autoavaliação. É o próprio funcionário quem se avalia, para isso ele deve ter uma série de critérios para evitar uma excessiva subjetividade. Além disso, deve conter com a ajuda de seus superiores. E o gerente, quando avalia, ele é o método mais comum dentro das organizações. O gerente, normalmente assessorado pela equipe do RH, utiliza certos parâmetros para avaliar sua equipe de trabalho. Quem faz a avaliação tem a equipe de trabalho e a comissão de avaliação também. Neste método, a avaliação é feita pelos próprios membros da equipe e os membros mais experientes normalmente servem de suporte aos demais nesta atividade. Sobre a comissão de avaliação, métodos em que é formada uma comissão de avaliação para avaliar os funcionários. Pode ser formada por pessoas ou de um ou mais gestores a ser permanente ou temporária. É um método muito mais caro do que e que toma bastante tempo. Entretanto, tem como benefício uma maior padronização dos critérios de avaliação. E a avaliação de baixo para cima, ao contrário do método em que o gerente avalia seus subordinados, nesse caso são os subordinados que avaliam seu superior. Dessa maneira, o gerente é avaliado de acordo com seu estilo de liderança, seu aspecto motivacional e habilidade de comunicação. O objetivo é focalizar as dificuldades que os funcionários estão tendo. Eu vou anotar isso aqui. Objetivo é focalizar as dificuldades que os funcionários estão tendo, certo? E uma avaliação 360. Nesse tipo de avaliação, o funcionário recebe uma avaliação de todas as áreas de pessoas com quem tem contato no contexto da organização. Os chefes, os colegas de trabalho e os clientes internos e externos, fornecedores e subordinados e até o próprio avaliam cada uma de sua forma e trabalho do funcionário. A avaliação fica muito mais completa, pois o funcionário é analisado em relação a todas as demandas que enfrenta dentro da empresa. Além disso, fornece diversas perspectivas diferentes sobre o desempenho de cada funcionário.
Esse método é conhecido para reduzir o efeito conhecido efeito halo. Será que é um efeito halo? E é feito... Eu vou anotar esse efeito halo. Eu quero saber se tem pergunta sobre esse efeito halo. Vai ser interessante. Como dificuldades, temos necessidade de investimento de tecnologia e treinamento de equipe para fazer essa técnica funcionar. O halo, efeito halo, ou seja, uma pessoa que se acha incrível ou é uma pessoa que influencia os outros? Não sei. Vamos praticar como forma de evitar distorções e avaliações do desempenho dos membros de uma equipe deve ser realizada sempre por funcionários que não integram a equipe. Errado. Errado, né? Sobre métodos de avaliação. Método de avaliação, escolha forçada, escolas gráficas, incidentes críticos, pesquisa de campo, lista de verificação e método comparativo. Daí depois tem, aqui na apostila tem umas explicações de cada uma. Métodos de avaliação. Deixa eu anotar esses caras aqui. Escolha forçada. Escalas gráficas. Escalas gráficas. Escalas gráficas, incidentes críticos. Incidentes críticos. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Listas de verificação, esse aqui nunca vou falar. Lista de verificação. Método comparativo. E por fim, o método comparativo. Método comparativo. Ok, vamos lá. O método de escalas gráficas, método mais simples, mais usado e mais antigo de avaliação do desempenho. Pode ser utilizado por qualquer nível de avaliador e é de fácil construção, fácil compreensão e método para o avaliado, porém facilita generalizações simplistas e análises subjetivas de preconceitos, pode gerar o efeito halo. Tende a rotinizar e bitolar os resultados da avaliação. Daí, método de escala gráfica, fator é tipo gráfica, é tipo de colocar uma ordem de péssimo, ruim, regular, bom, excelente, e daí colocar algum tipo de fator para ser avaliado. Nos casos, o exemplo aqui da apostila é a pontualidade, a produtividade e o conhecimento no trabalho. Por exemplo, pontualidade, uma avaliação de no nível péssimo seria nunca chega na hora. Ruim é raramente chega na hora. Regular, cumpre em modo razoável de horários. Bom, boa pontualidade e excelente, sempre chega no horário. E basicamente tudo isso para a mesma coisa para todos os carinhos. Que seria basicamente do péssimo ao excelente. Tipo, excelente é perfeito, péssimo é muito ruim, não consegue fazer nada direito, né? Produtividade, baixo dos padrões, padrões, pão acima dos padrões. Conhecimento do trabalho, vai do pouco ao trabalho ou conhece todo o trabalho, né? Um momento, por favor. Daí o método, o segundo método é o lista de verificação. Esse é o que faz lista de verificação, eu não tinha entendido porque estava escrito em português, mas é o checklist. Eu já vi, estudei isso aqui uma vez.
Voltando. Método de verificação. Na prática, de uma simplificação ao método de escalas gráficas. Método baseado em uma lista de fatores, checklists a respeito de cada funcionário. Em cada um dos fatores, é funcionário recebe uma nota e dessa maneira fornece um lembrete para o gerente dar todos os quesitos que necessitam da análise na avaliação de desempenho. Daí é um tipo, cria uma listinha, uma tabelinha com notas de 1 a 5 e daí vai colocando as coisinhas que o carinha quer saber e daí dá uma nota de número de 1 a 5. No exemplo aqui da apostila tem o aceita mudanças, daí nota de 1 a 5, cumpre regras ou qualidade de trabalho. Próximo, método de escolhas forçadas. Para tentar eliminar os aspectos subjetivos e a generalização e a superficialidade do método das escalas gráficas, foi criado o método de escolha forçada. Se lembra que na escalas gráficas, que é o primeiro cara mais usado de todos, o mais antigo, ele disse que é uma simplificação muito simplificada. Daí eles querem aumentar a coisa. Então, nesse aqui, o escolha forçada busca evitar o efeito de generalização, o halo effect. Se avalia através de blocos de frases descritivas que focalizam certos aspectos de comportamento. Ou seja, quando naquela tabelinha as coisinhas que são avaliadas vão ser perguntas bem extremamente focalizadas, bem específicas. O avaliador tem como marcar uma ou duas opções que mais se aplicam a cada candidato. Daí o exemplo aqui ele criou dois blocos com perguntas. Uma tem espírito de equipe? Daí você tem que dizer sim ou não, mais ou menos. Daí gosta de ordem, não suporta pressão, aceita críticas construtivas. Mais ou menos. Esse é o primeiro bloco. Daí com isso aqui você dá pra perceber que essas aqui são basicamente aquelas perguntas de personalidade que fazem, sabe? Se você já foi em algum site de emprego, tem vários deles que eles falam para você fazer um teste de personalidade pro seu emprego, para você mandar um treco. É uma coisa que é muito estranha e parece totalmente inútil. Totalmente inútil. Bom, na verdade ela é totalmente inútil para a empresa. Para ela não parece que vai fazer algum efeito na sua escolha do seu emprego, mas ela é boa para você tentar fazer algum tipo de autogerenciamento, né? Introgerenciamento, uma introadministração de você mesmo, de suas qualidades. Bom, o segundo ponto, o bloco tem potencial de desenvolvimento, toma decisão com critério e é lento e demorado e conhece o seu trabalho. Próximo método, incidentes críticos. Método de incidentes críticos, método simples que se baseia nas características extremas que se representam os desempenhos altamente positivos ou negativos. Tenta avaliar os pontos fortes e fracos dos avaliados e aspectos negativos seriam então corrigidos os fortes e realçados. Interessante esse aqui, incidentes críticos. Você verifica pontos fortes e fracos e tenta para descobrir o que você tem que melhorar de cada pessoa. Interessante. Um exemplo aqui da tabelinha dessa avaliação é: você coloca o nome da pessoa, um cargo, e daí você vai lá e separa em duas listas de fatores negativos e positivos. Mas essa aqui não é uma que você vai respondendo perguntinhas de uma avaliação, essa que você vai preenchendo a tabelinha. Enquanto, tipo, num caso aqui da pessoa que escreve de exemplo, Paulo, daí o chefe foi lá e colocou fatores positivos, muito criativo, sabe resolver problemas, é empreendedor, não comete muito erros. Daí, os fatores negativos ele colocaria lento na tomada de decisões, só comunica mal com colegas, não tem pontualidade, perde a calma constantemente. E daí ele vai colocando elas, mas ele ou seja, não existe uma avaliação de pontos. Depois o método comparativo. O método comparativo é um dos métodos mais simples, não detalha os fatores do desempenho, não aponta o que deve ser melhorado, pouco utilizado por não ser muito útil para a melhoria do desempenho da organização. Interessante. Método de comparação binária e comparativa. Daí aqui é um exemplo aqui de um método comparativo, ele parece que eu não tinha entendido isso do que eu li, mas parece que ele compara as pessoas. Método daí que tem uma listinha com duas listas de nomes separados. Separados.
uma coisa muito estranha. Eu não tô entendendo essa coisa aqui. Quer dizer, olhando essa tabelinha que está tentando simplificar o método comparativo, assim, eles colocaram uma lista de pessoas que são iguais. A mesma lista de pessoas em dois lados de uma tabela. Daí, essa lista de pessoas, elas vão sendo comparadas umas com as outras, entende? Daí, tipo, Marcelo contra Isabel. Daí, vai lá e no resto da lista ela vai repetindo o Marcelo, só que com outra pessoa dessas pessoas, comparando ela com ela. E daí ela vai comparando e ganhando um ponto para cada pessoa, a melhor pessoa, eu acho. É muito estranho isso aqui. Daí, o Marcelo, no caso aqui, o Marcelo ganha da Isabel, o Marcelo ganha do Rogério, o Marcelo ganha da Márcia. Ou seja, ele ganhou 3 pontos. Com isso, ele ficou em primeiro lugar nos resultados do método comparativo de avaliação. Daí a Isabel, ela ganhou da Márcia e a Isabel ganhou do Rogério. Ou seja, ela tem 2 pontos. Ela ficou em segundo lugar no método de avaliação comparativa. Depois tem o Rogério Alves, que só tem um ponto, ele ganha da Márcia. E a Márcia, que não tem nenhum ponto, ficou em quarto lugar, em último lugar. Você entendeu? Basicamente, só tem 4 pessoas aqui, mas é uma lista gigantona. Parece que compara cada um com 3 pessoas diferentes. Uma pessoa com 3 pessoas diferentes. Daí vai repetindo, 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 até que todo mundo seja avaliado comparado com outro funcionário. Cada um vai ganhando por tempo um trequinho, uma pontuação. É muito estranho. Próximo método de pesquisa de campo. Um dos métodos tradicionais mais completos utiliza a entrevista de um especialista com o gerente da linha para avaliar o desempenho de seus subordinados. Esse especialista corre toda a empresa, por isso é chamado de pesquisa de campo. O método desenvolve em 4 etapas: entrevista de avaliação inicial, entrevista complementar, planejamento dos providências e acompanhamento dos resultados. E agora uma questãozinha. O método de avaliação de desempenho, denominado escolha forçada, proporciona ao avaliador grande clareza a respeito de como estão sendo misturados os seus subordinados. Vota. O método de avaliação de desempenho. Você já está perguntando daqueles métodos, esses 6 métodos que falou, né? Ele fala escolha forçada. O que era a escolha forçada? Pelo que eu me lembro, escolha forçada eram perguntas especificadas que tinha que falar se sim ou não, né? E proporciona ao avaliador grande clareza a respeito de como estão sendo mensurados os seus subordinados. Grande clareza? Não sei, não entendi. Parece que está errado esse aqui. Não sei dizer se eu escolho de forçada pode ser isso. Depois, sobre erros na avaliação. Ou seja, coisas que causam erros. Tem 2 tipos aqui. 3 tipos. O efeito halo, que falou várias vezes. Tem 6 tipos. Leniência, excesso de rigor, obstáculos políticos, tendência central e recenticidade, falta de memória. Também tem avaliação congelada, falta de técnica, desvalorização da avaliação, unilateralidade, falsidade de projeção ou subjetividade. Tem 9, cara, tem muitos. Interessante, não? Efeito halo, leniência, excesso de rigor. O efeito halo é a tendência de nivelar julgamentar. É a tendência de nivelar o julgamento de uma pessoa por cima ou por baixo. O avaliador generaliza um aspecto do desempenho, bom ou ruim, e aplica para todos os quesitos. Generalizar. O avaliador, o leniência, o avaliador apresenta. Vou parar de falar o avaliador, tá? A leniência apresenta-se um pouco rigorosa no avaliação, atribuindo geralmente pouco rigoroso. Ele é pouco rigoroso. Geralmente notas muito altas nos itens avaliados para minimizar os erros do avaliado. Excesso de rigor, o avaliador apresenta-se muito rigoroso na avaliação, atribuindo geralmente notas muito baixas nos itens avaliados por maximizar os erros do avaliado. Minimizar erros ou maximizar erros, né?
Os obstáculos políticos. O, obstáculos políticos. Entraves relacionados à distorção das informações dos interesses por interesses políticos, da busca da manutenção de uma boa imagem própria ou do setor, por exemplo. Tendência central. Outro erro, tendência central. O avaliador não assume valores extremos na avaliação por medo de prejudicar os fracos e assumir responsabilidades pelos excelentes, marcando sempre valores medianos para não se comprometer. Interessante essa tendência central. Outros erros de avaliação: retenção ou falta de memória. O avaliador, além de é apenas por aos últimos acontecimentos, a avaliação fica viciada, pois situações recentes ou de erros ou acertos interferem exageradamente na avaliação. Isso aqui eu faz muito sentido para mim. Cienticidade. Não era 6, 9? Daí tem a unilateralidade, a falsidade e a projeção ou subjetividade. A unilateralidade é o avaliador valoriza os aspectos que apenas ele julga importantes, dando maior atenção a esses itens na própria avaliação. O falsidade é o avaliador distorce ou oculta propositalmente dados que sobre o julgamento da avaliado, objetivando a favorecê-lo ou prejudicá-lo. E a projeção, o avaliador atribui e projeta ao avaliado qualidades e efeitos que são próprios do avaliador. Pergunta: para evitar o efeito ralo na avaliação do desempenho. Se lembra que o efeito ralo é a coisa que fica muito ambígua. Na avaliação do desempenho deve-se adotar o método de escala gráfica. Não, escala gráfica é uma coisa que causa efeito ralo. Está errado. E assim termina essa coisa de avaliações.